Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Voltei, não demorei muito agora para voltar, porque na verdade eu vim fazer uma troca de informações com vocês, vim passar, dar um depoimento, mais um depoimento sobre algo que eu vivenciei e talvez se eu tivesse alguém me passando isso, eu não teria sofrido da maneira como eu sofri. Você consome diariamente proteína, né, do soro do leite, whey protein, aquilo que todo mundo, né, quem aí treina, quem tem aí uma vida mais ativa nas atividades físicas, costumam fazer o uso do whey protein. Os nutricionistas passam, às vezes até por indicação. E, gente, eu sofri muito, tá, recentemente, e eu vim fazer essa troca de informações para alertar algumas pessoas que possam estar passando por algo semelhante ao que eu passei ou até mesmo com o que eu passo diariamente. Bom, gente, o whey protein a gente conhece mais precisamente, tá? Eu não tô aqui para fazer propaganda nenhuma de nenhuma marca, mas aqui em casa, por exemplo, nós estamos tomando, né? Meu filho toma o da Growth, tá? Que é o concentrado. O concentrado é o whey que as pessoas mais consomem, tá? O mais comum é o whey concentrado, que tem uma boa carga aí de proteína e um custo-benefício bem interessante. Bom, existe o isolado, o hidrolisado e não sou eu que vou dar uma aula para vocês de diferença de concentrado, isolado e hidrolisado, porque aí vocês têm vários vídeos no YouTube e pessoas especializadas para falar isso, né? Bom, a questão é que eu descobri, assim que eu comecei a fazer o uso do whey, há 3 anos, eu descobri que esse whey aqui concentrado, ele me fazia muito mal. A minha nutricionista me passou e eu comecei a tentei, né, fazer o uso, mas era assim, gente, uma dor absurda, soltava, né, o intestino, uma cólica absurda, a ponto, gente, de eu ter que parar num pronto atendimento, tomar soro de tanta dor. E não era assim, passou, né, e acabou. Como eu tentei fazer o uso durante alguns dias, ele mexeu muito com a minha parte do meu estômago e eu cheguei a ficar, para recuperar dessa aquisição, né, do uso desse whey, mais ou menos 10 dias para limpar tudo e eu consegui retomar aí a minha vida e não sentir mais nenhum tipo de desconforto. Bom, naquela época nós passamos direto para o whey vegano, tá? Que aí a gente achou uma possibilidade, que é esse aqui, ó, da Atlética, o Best Vegan. É esse que eu faço uso até hoje e já vou falar para vocês a respeito disso. Ele é a base daquele de arroz e ervilha. E durante aí um bom tempo, gente, aí quase 2 anos, eu tomei esse whey e nunca me fez mal. Mas a gente sempre ouve falar o quê? O whey do soro do leite, ele é muito mais concentrado, ele ajuda muito mais no ganho de massa. E também tem a questão do custo-benefício, que um whey desse daqui, ele vem com 1 quilo. E esse daqui, ele vem com 450 gramas ou 500 gramas. E o valor é praticamente o mesmo. Esse aqui ainda sai mais em conta, tá? O concentrado aqui ainda sai mais em conta do que esse que tem a metade da quantidade aqui. Bom, passou o tempo, eu falei, poxa vida, né? Nós suspeitamos que eu tinha intolerância à lactose. Então, foi me passado pela nutricionista o quê? Vamos tomar um whey isolado, porque para a grande maioria das pessoas que têm intolerância à lactose, o whey isolado ele já resolve o problema. Lá fui eu, comprei um pote de whey isolado e no primeiro dia que eu já tomei, eu já senti muito desconforto. Tentei mais uma vez, uma cólica, gente, mas é uma cólica, se alguém tem aí sabe do que eu tô falando, uma dor absurda, uma cólica e o intestino, que realmente desregulariza por completo. Parei, falei, olha, não dá nem o isolado. Nossa, mas estranho, quem tem intolerância à lactose normalmente pode isolado. Perfeito. Vamos tentar um outro whey, que é, independente da marca, eu tô falando novamente, a questão do zero lactose.
Então, se você tem intolerância à lactose, vamos tomar o zero lactose. Isso não tem nada a ver com a marca, tá, gente? Quero que vocês entendam isso. É a questão do zero lactose. Bom, de todos que eu tomei com o soro do leite, que ele não deixa de ter, né? Embora seja zero lactose, mas ele tem a caseína, eu acabei tendo, assim, mais tolerância, tá? E eu passei por um período tomando esse whey por quase 3 meses. Gente, o que acabou acontecendo? Eu comecei a ter um inchaço muito grande, aumento de peso, tá? E, assim, comecei a entender o que estava acontecendo comigo. Eu estava fazendo a minha dieta normalzinha, comecei a ter um aumento de peso, a massa magra não compensava, então a gente começava a suspeitar que estava tendo aumento de gordura, porque o peso aumentava, mas a massa não aumentava, e eu não posso aumentar muito a dose desse whey, senão também me dava desconforto. Enfim, 3 meses, e aí eu comecei a acreditar que eram outras coisas, né? Porque eu estava até tolerando razoavelmente bem, e comecei, como estou no processo de climatério, tentar achar outras razões para o meu inchaço, um inchaço abdominal muito grande, outros tipos de coisa, e comecei a olhar, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar pro whey vegano. E voltei pro whey vegano, voltei pro meu best vegano. E existem outras marcas, inclusive acabei de comprar mais uma, como eu falei para vocês. Não tem nada a ver com a marca da ervilha e do arroz. Tem também o de soja, mas eu não gosto muito do sabor, então eu prefiro ervilha e arroz, mas aí fica a critério de cada um. E acabei então consumindo, voltando. Gente, foi mágico. Em 2 dias, tudo aquilo que eu passei durante esses 3 meses, acreditando que era do climatério, retenção de líquido, várias coisas que estavam, eu me sentia inchada. Eu sentia um inchaço abdominal, comecei a fazer drenagem para tentar, colocar, eu já coloquei isso no outro vídeo para vocês, até com questão estética que não tem a ver aqui com o assunto, mas tudo por quê? Porque eu estava me sentindo estufada, né? E eu fui descobrir que era por causa do whey. Então, existem algumas pessoas que são intolerantes, gente, mas não adianta o isolado, não adianta o sem lactose. É algum componente, acredito eu, essa questão da caseína, que o nosso organismo não aceita. Não aceita. Então, nós precisamos, independente de você ser vegano, de você ser vegetariano, de você... não é uma questão da maneira como você enxerga, né, os componentes do whey com o soro do leite, mas a necessidade que o seu organismo tem. Então eu tô aqui para dar esse depoimento e falar para vocês o que, pessoal, se vocês estão tomando whey e você sente um estufamento, você sente um desconforto, tenta analisar isso daí, que às vezes ao invés de ele fazer bem pra gente, ele tá fazendo mal. E era isso que estava acontecendo comigo. Ele tem a proteína, ele contribui na questão, né, do ganho de massa, junto com toda a sua dieta, com todo o processo de atividade física, mas ele causa um inchaço, desconforto, mal-estar, que sinceramente, pessoal, não compensa no meu modo de ver, tá? Então fica aí a dica para vocês. Fiquem atentos, porque muitas pessoas podem estar passando pelo mesmo processo que eu. Então, se eu sou intolerante à lactose, então é só eu tomar o whey zero lactose. O whey isolado. E você vai percebendo que mesmo zero lactose não fazendo tanto mal como faziam os outros, eu não estava me sentindo bem, mas era um desconforto mais, vamos dizer assim, administrável. Então você vai conseguindo levar aquilo, mas você não vai conseguindo ter todos os benefícios que você gostaria e que o whey vegano, o whey à base de soja, o whey à base de ervilha, de arroz, podem te proporcionar de uma maneira muito mais satisfatória, te fazendo sentir mais leve, te fazendo sentir mais satisfeita e benéfica com o que ele pode te proporcionar. E vou falar uma coisa, eu consumi durante 2 anos aí esse whey à base de ervilha e arroz, e o meu ganho de massa magra foi num processo excelente, tá? Então,
Vamos desmistificar isso, vamos tirar essa ideia de que só o whey, a base do soro do leite, é que vai fazer algum benefício pra gente, porque isso é mito e eu acho que a nossa saúde e o nosso bem-estar devem sempre estar em primeiro lugar. Então, quem estiver passando por um processo como esse, e fica aí a dica, né? Porque se eu soubesse disso, eu acho que eu não teria sofrido durante todo esse tempo, que foram mais de 3 meses, gente, que eu passei por isso, e uma sensação muito ruim, um desconforto, fora todas as outras tentativas que eu passei e que me trouxeram também tantos malefícios no meu organismo, dor, desconforto e etc. Tá bom? Então fica aí a dica, se você gosta de fazer atividade física, se você é um adepto ao uso do whey, se você quer tomar a sua proteína, se você quer ganhar massa magra, vamos fazer isso, mas vamos fazer isso com consciência e respeitando o nosso organismo. Então, se você não se dá bem com o soro do leite, se você não se dá bem com os componentes que tem no whey tradicional, vamos tomar o vegano sem nenhum tipo de problema. Eu falo para vocês, uso, aprovo e indico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, gente, deixa o like, porque daí eu trago mais coisas para vocês de experiências que eu vou passando e que a gente pode trocar figurinha aqui. Se vocês quiserem também deixar alguma pergunta ou algum comentário, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe aqui com a gente. São nossas experiências que vamos trocando e um ajudando o outro sempre que possível. Um grande beijo e até a próxima!